outro fala 70 milhões, que era débito das empresas com a prefeitura e houve essa anistia. Débitos anteriores. Ou seja, fora essa anistia, ainda tem esse perdão aí, essa redução do ISS, ou seja, qualquer um de nós, trabalhador, que prestar serviço, paga 5% de ISS e eles pagam apenas 1%. Aí, coloca junto com isso a redução no PIS e no COFINS, né? Então, é muita coisa para um serviço que não presta. Zomba da cara do consumidor, né? Do usuário. É um disparate, assim, para nós cidadãos. Ou seja, a gente não paga o aumento da passagem, mas a gente paga. Porque eles precisam tirar isso de outros serviços, né? Todo ônibus tem um pouco de navio negreiro, né? A tarifa foi aumentada, a gente paga, por isso a gente só não sabe. Exatamente. Achei barato. E tira dinheiro público de algum lugar. Não, a Constituição é clara, mas aí Bom, na hora que eu fui virar aqui pra Claudinei, eu cliquei no pause sem querer. Faz um tempão gravando. tem que ter uma rubrica fora tentando tirar. Isso está Acessível, né? Eu tiro 50 centavos aqui, mas a lei já me garante que eu tenho que reportar isso. O sistema não pega, o capital não pega. Quem pega é o cidadão. Vai perder meu serviço, sai da saúde, sai do sei. Vai ter que ter corte de gastos, né? Tem que ter um fundo, né? Um fundo Como tu me fala, a gente perde duas vezes. Essa informação, esse pagamento é feito religiosamente um mês ou tem um período de... Foram 3 meses. A gestão foram 3 meses. 3 meses. Mas não tem uma Foi uma situação emergencial devido à questão da possibilidade de aumento decorrente à questão do pagamento de aumento de Sim, mas eu estou perguntando, serviço. a pergunta é se é feito religiosamente todo mês, se é fácil, ou se existe um fundo de dívida, alguma coisa. Não, na atual gestão foram 3 meses, né? Na atual gestão foram 3 meses. E o que ele está perguntando aí, existe um fundo de dívida que é pago religiosamente todo mês. Não é religiosamente todo mês, não. Somente nos 3 meses. Junho, julho e a... O que eles falaram desses 6 milhões de reais foi que na gestão do Castelo ele teve um TAG e não cumpriu. Não cumpriu isso. Não passou, Não cumpriu. Pois é, então quando esse valor subiu, se trata dessa, a luta de querer aumento, ele encontrou só essa saída de 3 meses para 6 milhões para que as empresas pudessem sair de sufoco, né? Agora, assim, do nosso ponto de vista, assim, Qualquer coisa. Mas se tivesse o procedimento de pagamento da prefeitura, que não vai dar, então esse subsídio deve ter havido uma curva de débito muito maior do que esse que a gente está tendo. Com certeza. Isso aí que é o ponto que a gente quer trazer agora, que é a questão da transparência. Nós não temos transparência nenhuma em saber como é que o sistema funciona. Transparência fiscal, transparência de informação do sistema, de número de homem, nada. Isso aqui é uma foto tirada só concluir, a gente passa tudo, a gente faz a gestão não, então. Bora Atualizando. Uma foto tirada da ocupação da Câmara do Vereador, o que ilustra um pouco essa discussão da transparência. 7 dias de ocupação, 121 ocupantes, 16 comunidades representadas, 21 entidades de movimento sociais organizadas, 10 vereadores compareceram, nenhuma pauta atendida, 9 assembleias populares realizadas dentro da ocupação, 4 aulas públicas, nenhum dano na instalação do prédio financeiro. Aí, informação importante. Valor da nova sede da Câmara de Vereadores, que eles querem fazer 46 milhões aqui na Câmara. Eles querem fazer. A pagação do lucro das empresas de transporte público. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Então, é uma caixa preta, né? Uma caixa preta e a gente não tem informação de saber o que existe. Nós, no Movimento Passo Livre, a gente defende o tarifa zero, o modelo do tarifa zero. O tarifa zero foi uma proposta que surgiu em 92, na gestão da Luísa Erundina, à frente da Prefeitura de São Paulo. O secretário de transportes dela era um engenheiro chamado Lúcio Gregório. Ele apresentou uma proposta técnica de viabilidade da tarifa zero no sistema de transporte de São Paulo. Isso, imaginem, em 92. Hoje a gente
que é uma heresia. Querem botar a gente na fogueira. Então. Imagina em 92. A Luiza Erundina era do PT, nesse tempo, prefeitura do PT. Teve resistência dentro do PT, teve resistência na Câmara de Vereadores do PT, teve resistência no governo dela. Então imagina o recurso que foi para implantar o projeto. O projeto ele não foi para frente naquele momento, mas houve algumas regiões da cidade que ele foi implantado experimentalmente. E funcionou, né? Aquela região da cidade. Desde então, a luta do movimento Passe Livre se organizou enquanto movimento social em 2005, ela convergiu com essa proposta de modelo de transporte público, que é o tarifa zero. O que é o tarifa zero? É um modelo de organização do transporte coletivo que a sociedade e o poder público participam diretamente da gestão do sistema de transporte. Então, é a realização de nada mais nada menos do que aquilo que está na lei. Controle social, controle do poder público, assim. Repetido na Constituição, na lei estadual, na lei municipal. Tem que ter participação social na gestão do sistema, no planejamento do sistema. Como é que seria a questão do acesso, né? Que é a grande dúvida, né? A grande heresia. Quando a gente está na tarifa zero, vai ser queimado por fogueira e tal. Mas não é. Entendeu o que é tarifa zero? O acesso ao sistema de transporte se daria de forma não tarifária, mas através de impostos progressivos da constituição do Fundo Municipal de Transporte. No modelo de concessão, as empresas capitalistas elas precisam ter uma margem de reprodução do seu capital, de lucro, para fazer o sistema operar. No Brasil, as empresas do sistema de produção do Brasil, nas grandes cidades, o que sustenta as empresas é o lucro corrente líquido dentro das tarifas. Ou seja, quanto mais pessoas pagam, mais elas vão ter capital, mais elas vão ter lucro. É para aquelas espremem a gente como sardinha. E aí tem uma contradição. Existe um estudo do IPEC que mostra que o modelo que a gente tem, por exemplo, hoje, um modelo de cidade, um modelo que vem diminuindo o número de passageiros, aumentando o número de pessoas que têm carro e vem tendo condicionamento. Então, é um sistema que está fadado a não dar certo. Porque o número de passageiros tem que diminuir, os problemas da cidade tendem a aumentar e a margem de lucro das empresas tende a cair. Então, é um sistema que está fadado a dar errado. Então. Porque o que banca o acesso ao sistema são as tarifas, né? O preço das tarifas, das passagens e tal. O tarifa zero seria o acesso ao sistema, se daria de forma indireta. Caso tem que ter acesso ao sistema, acesso aos recursos, né, para acessar o sistema e tal. Se daria através de impostos. Né? No caso, criação de um fundo de transportes municipal, em que os transportes poderiam, toda a gestão do transporte público coletivo, ela seria gerida através desse fundo. Esse fundo, ele contrataria empresas, contrataria o sistema de gestão das empresas, do sistema de transporte, que poderia dar acesso à cidade, às pessoas. As pessoas poderiam ter acesso à cidade. Então, o sistema que existe no Brasil é esse sistema tarifário, que é um sistema falido. Né? Para vocês terem uma noção, isso aqui é a composição do custo tarifário de transporte de algumas cidades do mundo. Né? Por exemplo, na Europa, grande parte do custo das tarifas ela vem do subsídio público. Né? No caso de Praga, Turim, Varsóvia, né? O azul parece mais claro, é a parte do subsídio público. Quanto o poder público ele investe em transporte público. Vai para um fundo de transporte e esse fundo financia o transporte. O azul mais claro, mais escuro, é o preço da receita tarifária, quanto o usuário paga através da tarifa do sistema. No Brasil, isso é elevadíssimo. O custo da receita tarifária, quase 90%, bancado pelos usuários. Né? O sistema, aí no caso de 10%, entra como subsídio, que são dadas às empresas, e o fundo de transporte não tem quase nada. Né? O que é interessante, esse caso aqui de Paris e Lyon, que tem essa margem de 40% a 45%, que são outras receitas, que é um modelo interessantíssimo, que serve como exemplo importantíssimo do tarifa zero. Por que eles fizeram? Eles começaram a tarifar as empresas que têm interesse no deslocamento de trabalhadores. Então, os trabalhadores, por exemplo, que vão se deslocar ao trabalho, comércio, mas eles criaram um imposto de transporte de acordo com o número de empregados dessas empresas, e essas empresas repassam para a prefeitura, por exemplo, um valor específico lá do imposto. Isso é passado como recurso
tarifário e tal. No Brasil, esse modelo de transferência de renda, o deslocamento dos trabalhadores é o chamado vale transporte. É o vale transporte. Os trabalhadores têm, no caso, descontado um valor específico do salário e debitado automaticamente em é uma crédito. tarifa indireta, na verdade. Isso. É uma tarifa indireta. Porque tira o dinheiro do trabalhador para dar na tarifa. Né? É descontado automaticamente. Aqui é diferente. Esse modelo de 40 milhões. São impostos que os empresários da indústria e do comércio pagam, que vão para o fundo de transporte. Esse fundo de transporte é durante o valor, banca o sistema de transporte. Tá? Os trabalhadores podem permitir. Então, isso, para vocês observarem que existe viabilidade técnica na constituição de tarifa zero. Né? No Brasil, a gente tem alguns exemplos. Agudos, Potirendade, São Paulo, tarifa zero. Muzambique, Diamantina, Minas Gerais, tarifa zero. Além disso, tarifa zero, várias cidades brasileiras têm o passe livre estudantil. O passe livre estudantil hoje é uma pauta que ela é viável, possível, com condições objetivas de ser implementada, sobretudo devido à lei que foi aprovada esses dias, que é os royalties para a educação. 75% dos royalties para a educação. Esse dinheiro não vai chegar agora, vai ser o petróleo que vai ser explorado mais à frente. Mas quando esse dinheiro começar a entrar na conta, vai ser distribuído que não acaba mais. Esses recursos, os 75% dos royalties para a educação, podem ir perfeitamente para o fundo de transporte para bancar o passe livre estudantil. Então, as cidades brasileiras hoje, várias cidades brasileiras hoje, têm o passe livre estudantil. São Luís pode conquistar isso, pode avançar para isso. Há de se dizer também que depois de junho, no Brasil, as tarifas elas baixaram em mais de 50 cidades brasileiras, sendo 14 capitais de estado. E em São Luís eu digo o seguinte, eu acho que a gente tem que fazer uma discussão franca e até despolitizar em certo sentido a discussão, despolitizar em certo sentido qual? No sentido da disputa política eleitoral, né? Que é colocada nos partidos e tal, para desqualificar adversários e tudo mais. Não despolitizar do ponto de vista do movimento social, você tem um movimento social político, a gente tem noção disso e tal. Mas despolitizar nesse sentido. É preciso dizer o seguinte, a tarifa de São Luís, ela não é cara comparada com as outras tarifas do Brasil. Ela é cara se comparar com o montante da renda do trabalhador mais ganha pouco, ganha mal, aí é caro. E da qualidade do serviço prestado. Da qualidade do serviço. Agora, do ponto de vista proporcional na saúde, ela não é cara. Então, eu diria para vocês que a gente abaixar o preço da tarifa hoje, São Luís, ela não é um custo. Já vai? Tem que avançar para outras coisas. Essa é uma discussão na questão de um sistema de transporte com outro modelo, né? Eu acho que o modelo que está colocado hoje, quer dizer, a discussão que está colocada hoje, ele é mais do que salutar e viável para que surja esse modelo, porque a gente tem uma nova administração que está fazendo a licitação dos transportes. A gente precisa saber, como sociedade, que modelo que eles querem implantar. Se eles querem ainda insistir no modelo concessionário, e se eles não insistir nisso, por que eles não abrem o diálogo com a gente? Que são os usuários do transporte. Para nos colocar que modelo de tarifa que a gente quer, que modelo de sistema de transporte a gente quer. Então, acho que seria isso assim, basicamente para finalizar. Contribuição pelo TNT Andares, aí são os sites do Facebook, Novo Tempo, e aí coloca a disposição para vocês. Obrigado. Eu acho interessante, né, porque exatamente esse momento até quando a discussão da sociedade civil, que apesar de você estar lá na Constituição também, o sistema de transporte ou outros serviços essenciais são direitos do Estado, pode participar da sociedade, o sistema de transporte, eu falo que são isso, nós não temos a participação ou a criação do Conselho de Mobilidade ou do Conselho de Sistema de Transporte, que possa estar fazendo essa discussão no acompanhamento tanto da tarifa, né, da planilha, com a discussão do sistema como um todo. Eu acho que dentro dessa discussão cabe também a criação do Conselho de Transporte de São Luís. Porque o que nós tínhamos aqui era uma associação, deixa eu lembrar o nome da associação, a Associação dos Usuários de Transporte de São Luís, que eu nunca conheço simplesmente
uma vez. Em relação ao Ministério de Transporte, a gente começou esse diálogo logo que aconteceu aquela primeira mobilização, de 15 mil pessoas. A gente começou esse diálogo junto à prefeitura, só que o que aconteceu? A gente observou que seria um espaço muito desvirtuado. Ia começar a se diferenciar com algumas figuras que não iam ajudar no avanço dos debates. Por exemplo, eu vejo o caso do Fórum Histórico do Conselho Histórico, serve só como espaço de trampolim para algumas figuras, sabe? E a gente começou a observar essa tendência no Conselho de Transportes. Aí ela não respondeu mais nada. Aí eu falei pra ela. E a gente viu que infelizmente não era um espaço que seria interessante. Eu não sei se hoje se caso a gente retomasse, se seria interessante. Mas realmente naquele momento, e eu não sei se essa opinião ela me persiste, porque eu vejo como um espaço onde as discussões elas não estava na avançam, reunião que justamente teve por de conta disso que eu tô dizendo, ativação. por conta dessas figuras que estão lá com o objetivo Ele é do MPL também, ele é do MPL de 2005. mesmo as discussões e são pessoas realmente infiltradas Só que por interesses políticos. trabalha de 9 da noite a 9 da manhã, aí não dava pra participar de quase nada, só final de semana. E aí na primeira reunião, eu fui como MPL, e a gente observou que as pessoas que estavam na Constituição do Conselho de Transporte, na fundação, o Fórum Funcional de Transportes, eram pessoas vinculadas politicamente, à prefeitura, ao partido, Ao governo do Estado, inclusive, a movimentos estudantis extremamente desgastados, que já não representam de maneira nenhuma os interesses dos estudantes, inclusive a questão da meia entrada de estudantes em eventos está sendo extremamente ameaçada pelo que a Uni fez recentemente. Inclusive, essa mesma Uni estava ali no momento de fundação do fórum. Eu acho Essa mesma Uni estava no MPL. Eu acredito na garantia do processo, porque essa é uma garantia que você tem que a sociedade, que o cidadão possa participar. Agora, de fato, concordo contigo, porque como eu vivi que eu estudei, porque tem uma coisa comigo. Eu, no máximo, XPR, terminei da já dei minha contribuição, sabe? Mas, infelizmente, não é esse perfil, não sou salvador da pátria, não, né? Não é esse perfil da grande quantidade, a maioria da população. Pela formação, e acho parabéns à formação aqui, que há geralmente aquelas figurinhas mesmo, que estão ali infiltradas a serviço desde, se não é serviço desde gestor, mas é do que passou ou do que virá. Vende essas ideologias. Mas é um processo que não tem como fugir dele. A gente tem que fazer isso aqui. A gente assim, preferiu sair, se retirar e de certa forma deslegitimar aquela fundação, daquele fórum, porque afinal de contas eles estavam chamando de movimentos que mobilizaram, né, que estavam nessa discussão. Então a nossa saída foi no intuito de demonstrar que de fato a gente não acreditava naquele modelo de discussão e passar realmente a fazer trabalhos como esse de formação, de levar a conhecimento e de empoderar cidadãos no intuito de construir outros espaços de discussão e sejam mais democráticos, que consigam ter essa capacidade de deliberar sem, contudo, sofrer com essas disputas políticas como nesses espaços de conceito permitem muito. Mobilizar um monte de estudantes para ir para Paquerano. Cara desse velho, já com mais de 28 anos casado. Se não grava. essa ideia, esse projeto vai sofrer muito embargo, principalmente da classe meio nosso projeto que a gente está hoje aqui contido no projeto, né? Porque no Brasil, infelizmente, todas as coisas passam pela vontade política de fazer. Vontade política, né? Essa questão, ela não atrai a vontade política de fazer. Por quê? Porque ela está embutida em tantos outros interesses que é exatamente quem faz funcionar a classe política do modelo que nós temos no Brasil.
infelizmente é assim, né? O interesse político que nós temos no Brasil hoje vai ser o maior embargo para que se chegue, por exemplo, aqui em São Luís do Maranhão, essa tarifa zero, o passe livre, a esse projeto que nós estamos tentando construir de mobilidade urbana, porque as pessoas não querem isso. As pessoas não querem fazer isso. Uma coisa que me preocupa, quando você coloca com relação à questão do subsídio, dos valores que serão alocados para cobrir a passagem, o preço da passagem que o usuário daria com relação à questão de imposto. Que imposto seria esse? Seria mais um imposto para a sociedade ter que cumprir? Ou a gente poderia estar estudando dos que já existem, né, dos tantos que já existem, se tirar uma fatia para esse fim. Daqueles que já existem, são tantos impostos que o Brasil tem, então vamos pegar alguma coisa disso aí. A gente joga na Mega Sena, nas demais loterias, você vê atrás para onde vai, né, mais da metade do prêmio, do valor do prêmio. Né? Quando a Mega Sena diz que tem 30 milhões para quem ganhar, a arrecadação foi mais de 60. E essa diferença vai para uma série de tantas outras coisas que poderia exatamente estar ajudando a contribuir com isso aí. Ou seja, não ia sair dos cofres públicos, não ia sair, vamos dizer, do empresário que está aí, mas de uma renda que já existe, de algo que já existe. Então, eu acho que, como eu estou colocando, falta a vontade política de fazer. Em havendo a vontade de fazer, tudo isso é viável e é bom para o cidadão. Agora, como foi dito aqui no começo, foi José, me parece, colocou, eu acho que essa questão da tarifa zero, do passe livre, ela depende muito da questão da mobilidade humana. Eu acho que isso aí é uma prioridade, mesmo a número 1, precisa se definir em São Luís essa questão da mobilidade humana. Porque realmente São Luís está um caos com relação a isso, como já foi dito aqui. É uma situação que está num atraso muito grande. É uma discussão que já deveria ter sido levantada há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, para a gente ter uma São Luís diferente. E hoje a gente está discutindo uma São Luís que já está em atraso, para ver se daqui a pouco a gente pode ter alguma coisa restituída nisso aí. Né? Então eu acho que a gente precisa repensar, ver a proposta, o que nós vamos levar para a audiência pública. Está confirmado dia 28. Dia 28. A gente não sabe se está confirmado. Os vereadores já mudou 2 vezes, né? A gente precisa fechar de um caderno de proposta aquilo que a gente vai apresentar lá. O que nós vamos apresentar para o prefeito e para os vereadores? Qual é a São Luís que nós queremos, ou, no nosso caso aqui, especial, a área daqui bacana, o que a gente quer disso aí? Né? Então, eu acho que a gente está precisando agora partir para o afunilamento dessa discussão, para a gente poder chegar no consenso. O que a área daqui bacana quer na questão de mobilidade urbana? O que ela quer na questão de transporte? Para a gente formalizar a nossa proposta de área para estar contida na proposta de São Luís. Está importante, Jorge. O Patrício está falando aqui, quando ele fala da vontade política de fazer, eu acho que é o seguinte, que existe a vontade política de fazer do jeito dos empresários, né? Não do jeito da população. Então, o que é importante nesse momento que o Brasil vive um aumento, vamos dizer assim, diferente. Hoje, por exemplo, os policiais militares já invadiram o Congresso Nacional, os policiais militares e bombeiros, para exigir a votação da PEC 300, que faz tempo que está lá e não é votada, né? Então, vê que tem uma crise no sistema político do Brasil, né? Os próprios militares estão se voltando contra o governo do sistema. Isso é uma crise sistêmica. Então, esse é um momento ideal, que é um momento, né, que a gente está vivendo uma Copa do Mundo, momento de umas Olimpíadas que vai vir em 2016. É um momento que a gente está fazendo um constrangimento mundial
aí eu penso o seguinte, que se os empresários querem fazer, né, a vontade política deles, a população tem que fazer esse lobby que eles mesmos fazem, de exigir a nossa vontade política. Que a nossa vontade política, né, é ter um transporte de qualidade, é chegar onde a gente quer, é o direito de garantido, né, é rua sem buraco, é a ciclovia, né, é o direito também do pedestre, porque andar é importante também. Então eu vejo o seguinte, que esse é um momento que nós temos, né, vamos dizer, um certo poder para nos articular, para nos organizar e exigir aquele direito. Né? O momento que o Brasil está vivendo. E aí, nesse sentido, né, até importante essa qualificação, porque o que a gente vê, principalmente no fórum lá, tem uma companheira nossa que está lá nesse fórum, que é a Eunice, né? Ela está lá direto nesse fórum, e ela pode até nos dar algumas informações com relação a isso. Eu não sei como é que está, que eu não estou participando, até mesmo por conta do tempo. Mas a Eunice está participando, ela pode trazer algumas informações. Mas eu creio que o debate esse é daquele jeito. Existem pessoas infiltradas, os partidos políticos ligados aos vereadores, ligados ao prefeito, ligados aos empresários, que estão praticamente levando o foco do jeito deles. E aí esse debate aqui, né, nos qualifica de uma forma diferenciada lá no fórum para exigir o que a gente quer. E aí, nesse momento, uma proposição que eu faria é a gente formar um GT, né, um grupo de trabalho, um GT, de discutir a mobilidade urbana e o transporte público do Itaquibacanga. Entendeu? E aí, também que o presidente está aqui, aí já tem uma coordenação de esporte, né? E a gente pode formar dentro da própria CIB com algumas outras pessoas que não são associadas, né, que tenha esse viés, esse perfil de debate, esse conhecimento, né, e começar a debater, né, a questão do transporte público e da mobilidade urbana muito aqui bacana. O que nós queremos fazer as proposições e no dia 28 levar lá na audiência pública. Entendeu? É uma proposta. E eu acho que nós deveríamos continuar nos qualificando para esse debate. Além dessa aula, a gente pode levar uma aula pública dessa lá do Sabiana, pode levar lá do Bradel, para do Lari, para do Nova, né? E aí começar a qualificar realmente, né, os nossos ativistas, que eu não gosto de chamar de liderança, eu gosto de chamar ativista social, né, da região. Né? Camarada ali, eu vermelho, eu queria aproveitar o que o José falou, a questão do conselho, porque eu acho que, na minha opinião, acho que poderia colocar uma outra via dentro dessa discussão da a mobilidade seria uma via, tudo que o José colocou, a questão do conceito, que você falou do conceito, como existe o fórum, que tem as aulas públicas, né? Faz uma mobilização com a comunidade de São Luís, e se criaria um grande evento, né? Tipo assim, uma conferência, alguma coisa desse sentido, reunindo a comunidade de São Luís, e se criaria um conselho, né, com esses viés, né, de mobilidade de trânsito, com a questão que foi discutida da fundiária, né? Então, se um conselho com esses autores, esses atores, e dentro desse conselho, logicamente, está trazendo representação do legislativo, do poder público, fazer desse conselho, e colocar e criar umas comissões dentro desse conselho, para se discutir o desenvolvimento da cidade como um todo. E aí teria uma representação, porque hoje em dia a gente trabalha, a própria comunidade de São Luís já vê a representação, já aceita a representação dos seus representantes, já assimila isso. Nós temos várias chamadas públicas pela comunidade,
cidades, né? E elas não vierem em grande volume, porque elas já se acham representadas por nós e por outros companheiros. Né? Então a representatividade que a gente já tem, a comunidade de São Luís já tem isso como consciência. Né? Então, para ir trabalhar, discutir mais na frente, ter mais reunião de respaldo e representação, seria assim, eu acho que deveria criar um conselho, né? Com amplitude mesmo para a cidade toda, e colocando isso já como proposta para a audiência. Eu queria começar com proposta, que você vai fazer proposta, que é eles ajudar a Poder Legislativo, a Câmara, a ajudar também nesse embate, nessa construção desse evento, para chamar a Fundação Luiz e lá discutir as propostas e sair de um conselho fortalecido. E dentro desse conselho tirar as comissões para discutir, né, respaldada com seus representantes. Antônio Carlos Vermelho. Antônio Carlos. Então, senhor Antônio Carlos, estava conversando com o Bruno, eu achei a ideia do senhor assim brilhante. Porque assim, de fato seria realmente muito interessante se a gente fizesse um evento, como uma conferência mesmo, para discutir essa questão da mobilidade do transporte e chamasse essas pessoas que já têm uma certa representatividade, que já são reconhecidas pelas suas comunidades, pelas suas organizações, para estar dentro desse espaço. Seria realmente muito interessante. Agora, eu acho que existe um problema, porque se a gente fizer isso, digamos, com a prefeitura puxando esse evento, onde qualquer pessoa possa entrar dentro desse conselho, sabe, onde a gente não tenha uma discussão, onde a gente não possa... Pode parecer assim, regulador demais, muito controlador, né? Mas eu acho que é um filtro interessante e necessário a gente fazer, né? Por exemplo, qualquer vereador vai entrar, qualquer vereador vai estar... Né? Então eu acho que seria interessante se essa conferência fosse uma iniciativa popular. Não, né? Essa é a ideia. A partir também desse movimento aqui. Eu acho que seria interessante. Então, eu acho uma boa a gente assim deixar esse projeto para longo prazo, assim, enquanto isso a gente trabalhar na mobilização dessas comunidades, como o Jorge falou, vai uma aula pública agora no Saviano, e outra ali, outra lá. E quando a gente já tiver algumas comunidades mobilizadas, a gente puxar um evento como esse, e aí montar esse conselho, porque ele vai ter uma legitimidade muito grande, ele vai ser reconhecido por essas comunidades que vão estar fazendo parte dele, e eu acho que isso é um sucesso. Eu acho que pode usar inclusive o espaço que a Assembleia Popular está organizando esse evento. Acho que assim, uma das próximas propostas que vão surgir da Assembleia Popular vai ser uma aula pública específica sobre mobilidade tarifa zero. O Movimento Facilite vai propor isso. E aí eu acho que seria esse processo que a gente está dizendo, mobilização aqui no Itaquibacanga, ampliar para outras comunidades, a gente está à disposição para fazer isso. Aí a Assembleia Popular fazer, e aí já trazer gente daqui do Itaquibacanga. A gente tem processo, a gente tem clareza hoje de fazer trabalho de base nas escolas, trazer os estudantes para a discussão, secundaristas, universidades. Então, muito à margem eu acho que é trabalho formiguinho e tal, para levar essa proposta. Claro, Na verdade, isso é o que você está colocando, não é médio prazo, pelo menos. Isso. Então a gente nem pauta lá nessa audiência, sabe? A gente nem diz que a gente vai pegar, a gente vai vir. A gente vai dar pressão, não? A gente deixa quieto, não sei. Pra gente questionar nessa audiência, questão da licitação, questão da lei, esses pontos que são questionados, tá? E esses nossos projetos a gente vai Bom, eu ia realmente falar, ele até falou, mas aqui era isso que eu ia fazer, procurar, como fortalecer esse movimento, né, como levar, porque o interesse na realidade, nós estamos discutindo aqui na área, que bacana, mas vai aprender, né, toda a São Luís. Então, todo mundo sim. Então, nessas questões, a minha sugestão era fazer realmente
em cima dessa questão. Formando-se um conselho, nesse sentido, de líderes que possam discutir na frente, levar essas propostas para os alunos, levar a proposta do trabalhador que está na comunidade, que está realmente totalmente informado do que nós estamos tratando aqui, inclusive eu, né? Agora que eu estou entendendo mais o assunto, estava desinformado realmente da questão dessa política, né, que nós estamos discutindo aqui para a melhoria da mobilidade urbana, melhoria do transporte coletivo, do transporte urbano, e que milhares de pessoas estão informando disso. Então, com essa mobilização, levando-se a coisa que é a mobilização na sociedade, passa a ser uma grande referência, não é o auditório imenso da UFM, é o auditório do Paulo Freire, né? Sim. Vamos levar as comunidades pequenas, localidades, para ali, para ser discutido, para uma proposta. 70 mil, quem estava aqui já apontou mais de 300 mil, e não está Toda a apontando. tomada, né, do município está mobilizada, está reagindo sobre o assunto, aonde podemos levar isso para a audiência pública na Câmara, podemos levar isso na audiência pública dos deputados, né? Vai ser, entendeu? Porque não é nível de Estado, mas é nível do município, mas eles têm interesse no município. Então, quando se for uma carta proposta que leva os governantes, e tem um grupo para discutir essa questão, e ter uma base fortalecida aí, vai ser melhor. Será mais atendida com mais prioridade, será votada mais rápido. Com toda certeza. Bruno, deixa eu te fazer uma pergunta. Sandra, eu sou aluna da UFMA, uma coisa interessante que a gente se depara diariamente. Os moradores de Sabiana, a maior parte deles trabalham na Nascença, na Litorânea, para ir, pega o ônibus do campus da UFMA. De uns tempos para cá, sabemos que a UFMA, digamos, antigamente tinha 30 vagas para cada curso. Hoje em dia são 60 vagas. A demanda é muito grande, né? E a única empresa daqui, até agora, que eu sei, que tem a localidade bacana do transporte, é Paguatu. Será por que Paguatu não coloca o ônibus do Sabiana no terminal? Porque tem que os moradores do Sabiana, do Jambeiro, daquela localidade, tem que pegar o ônibus da UFMA. Não estou constatando que eles não podem pegar. Não, eles podem. Mas já não comporta nem os universitários. Quando é horário do almoço, posso dizer que a gente quase não consegue nem pegar os ônibus, porque é muito cheio, tanto de ida quanto de vinda, né? Então é uma coisa que também tem que ser colocada. Por que eles têm que usar, que já tem muita gente, é pouco ônibus, não é 305, é um na vida e outro na morte, né? Só são 2 ônibus 305. É um desrespeito com nós, alunos da universidade. É isso que eu queria colocar. Só interagindo aqui com ela, eu sou uma liderança do Estado que é um dos mais interessados, que infelizmente a gente ainda não conseguiu ter essa conquista, mas estamos correndo atrás dessa conquista. Por quê? O que nós conversamos com a Caguatu, vamos levar uma proposta para o consórcio, para a Caguatu, nós temos constantemente nós estamos tendo essas reuniões com a Caguatu, porém eles nos disseram, não, mas a população não sabe é isso, é pequeno e tal. Então qual é a proposta que nós estamos fazendo? É que aumente os ônibus integrados do campus, abra-se aquele portão e fechado para a comunidade não ter acesso, porque nós não podemos, moradores, não podemos, né? Comunidade, nós podemos fazer isso. Essa grande mobilização em cima dessa questão para que realmente fortaleça o nosso movimento lá, junto dessa questão aí, eu sei que é interesse da comunidade no geral, e que nós possamos abrir aquele portão para que tenha trânsito livre, para que esse ônibus saia da universidade e vai dentro do tempo sagrado, porque tem milhares de pessoas ali, né, que precisa desse transporte coletivo, desse transporte entregado. E o que está faltando? Força de um movimento maior para que a gente possa, e alguém que saiba discutir realmente as questões populares dessa política, que possa realmente
Agora eu acho... Aí depois a gente faz uma reunião. Tá. Quem fala? Ok, graças a Deus. É assim, como vai chegando 10 horas, né, gente? Vamos ser um pouquinho mais objetivos nas falas. A gente tem que sair, eu também moro longe, a galera também tem que andar. Assim, na primeira sessão que a gente teve, eu vou usar uma frase que o Ivan acabou de sair, né, que deixou assim muito bem claro. É a questão dele do repúdio das lideranças comunitárias, né, que se dizem lideranças comunitárias, apenas usar esse nome como liderança comunitária só para tentar angariar voto, ou para eles que vão ser vereadores, né, das vereadoras, ou para outros vereadores, né, mas que não fazem presença em massa numa discussão dessa que é para toda a área, né. Eu não falo nem agora nem a questão de nível de São Luís, eu falo área de Taquibacanga, né, porque lá fora a gente é muito conhecido como os brigões, né, mas também como o maior polo eleitoral de São Luís, né, e a gente é ciente disso, né. E usar uma frase que o Bruno falou ainda agora, vamos usar esse espaço aqui não só para questões eleitoreiras, né? Usar esses líderes comunitários não só para isso, não só para política, né? Vamos fazer o jogo dos caras, os caras fazem tanto jogo de picuinha aqui entre nós moradores, entre nós líderes comunitários, né? E nem gosto de falar também que são líderes comunitários, né? Para mim essa questão de líder já foi embora. Nós vamos fazer o jogo deles, vamos fazer com que essas aulas cheguem lá para nossas crianças que usam os ônibus, como o colega ali colocou, muito bem feito. Os estudantes são os principais beneficiados com o transporte da minha passagem, né? Também vão ser do passe livre, mas também são os principais caras que sofrem com isso, né? Porque, pô, de manhã, nos outros bairros é a mesma coisa, aqui no Brasil a gente consegue pegar ônibus 7 horas, a gurizada tem que ir 6h30 para parada para ficar esperando o outro ônibus, né? Então, quanto mais a gente levar essas aulas para as comunidades, melhor, né? Como é que é o seu nome? Stephanie. Aí a Stephanie fala uma parada bacana, quando todo mundo tiver englobado, né? Aí vai ter fórum, e aí vai ter todo mundo junto, fortalecer a base, é o que a gente precisa. Olha, a próxima aula que já vai ser na Embratel. Assembleia Popular. Beleza, muito viável. Sei, talvez a proposta, né? Muito viável, a aula pública para Embratel também é muito viável. Para todos os bairros. E aí, só para questão de conhecimento, mês retrasado, eu estava em reunião, acho que eu, o Paeta e o Assis faz questão dele, do Sindicato de Transporte, né? Assis. É um cara branquinho daqui. Eu não sei, é um cara branquinho daqui, Luiz da Guarda. E aí a gente estava lá na Centur, conversando com o secretário lá, tentando conversar com o secretário, e lá que eles fornecem questão de novas linhas para bairros lá. E a gente estava tentando esquematizar justamente uma linha nova, ou mais ônibus, porque assim, quem determina a quantidade de ônibus, para quem não sabe, não é empresas, né? É a Centur, né? Querendo ver a quantidade de mais ônibus para a linha do Paraíso, que já pega Embratel, Jambeiro, Saviana, né? Essa parada de ônibus dentro da UFMA já é algo um pouquinho maior, não sei nem se o IPL tem condição de ver isso aí, né? Isso aí já é outra parada com o reitor. Eu uso até uma frase que o Márcio Jardim... O DCE está brigando por isso, o diretório acadêmico, porque o natalino, ele simplesmente... Não, eu vou fazer uso aqui de uma frase do Márcio Jardim, que a gente fez o movimento agora de Taquibacanga, né? Por coincidência, a gente foi também chamado para uma conversa com o prefeito lá, né? Vocês estavam lá a gente viu. E tal. Depois ele saindo, aí ele puxou com uma conversa de tipo, pô, não entendo como é que essas universidades da UFMA deixaram isso acontecer. Tem duas porra de ônibus. Pô, tem duas porra de ônibus ali. Foi cara. Reduzido sem quando nem era ser férias. Ele falou assim, pô, quando era na MEP, a gente quebrava aquele caralho ali e botava um monte de ônibus. Né? Que era a entidade que era ele, era o... Eu que isso, DCE foi o PTB. Sabe? Uma vergonha. Gente. Então, concluiu? Só uma colocação a respeito aqui da fala do Reinaldo, quando ele colocou a questão do tipo que o Saviano já está se mobilizando para a conquista de uma linha que seja
do Saviano até a integração, tal. Louvável, bacana, beleza. Agora, em vez de a gente estar solicitando essa linha a mais da Taguatu, por que não pedir a quebra do monopólio da Taguatu? Porque isso tem que ser uma garantia. Mas isso daí tem que ser tocado nessa avenida o tempo inteiro e tem que ser reforçado isso. Porque enquanto pedir linha para Taguatu, está reforçando o monopólio dela. Está reforçando o monopólio dela. Começar... Exatamente. Tipo, que a nova linha de um bairro não pedir para Taguatu, e sim para quebra do monopólio da Taguatu colocar outra empresa aqui, que a outra empresa vai ter que mostrar serviço. E daí, tipo, a mostrar de serviço é na qualidade do serviço que ela tem que fazer. E daí sim, aí vai começar a expandir a questão das linhas e diminuir essa situação. É muito importante essa questão, só que todos nós, moradores da Atibaia, sabemos que a Taguatu tem um monopólio e que quando ela já fez isso, mas a empresa que ela coloca é dela mesma. O que acontece? Não, tudo bem, então vai ter uma concorrência, é igual na Santa Clara, você dá onde e tal, entendeu? Aí e coloca, não, quebrou e tal. Aí teve essa questão que no ônibus a gente vem do Angelim para o da Primor. Então, mas aqui não é um consórcio que eles mesmos têm monopólio. Ó, colocar um exemplo aqui, ó. Só colocar um exemplo aqui. É bem rápido, é rápido. Nessa semana, essa última intervenção que houve na BR lá no Inhaúma, que os moradores do Coqueiro exigiram mais ônibus para circular no Coqueiro. Sabe qual é a empresa que está trabalhando lá agora? A São Benedito. A São Benedito entrou, quebrou o monopólio da Santa Clara. Tem lá agora a São Benedito fazendo linha do Coqueiro. Saca? Porque eles falaram, é para aumentar a linha, a frota do coisa, mas que não seja da Santa Clara, que não vai adiantar. E eles exigiram mesmo que fosse uma outra empresa, e agora está São Benedito fazendo linha do Coqueiro. Mas aí já é uma diferença. Marcelo de Serra, tem o governo aqui para uma fábrica. Só para uma conclusão de Marcelo aqui desse sem incluir na discussão a questão do modal de transporte também. O modal de transporte. Porque ele está discutindo só o transporte enquanto coletivo. Você tem que dar outras modalidades. Aham. Vou começar, mas alguém fala aí? Achei que o jeito que ele começou a falar dele muito bacana. A Stephanie falou uma parada aí bacana. Chamou a atenção, porque hoje essas audiências públicas, até repetir um pouco que vocês falaram, é importantíssimo que elas sejam ampliadas, essas aulas. E nós estamos vivendo um momento muito difícil em relação a referências de pessoas para estar mobilizando pessoas. A gente está vivendo um momento super delicado. Movimentos que vêm acontecendo ali nas nossas comunidades, que são convocados por lideranças, aí acaba sendo movimentos vazios. Então é importante que aconteça esse trabalho dessas aulas para que a gente tenha um resultado mais lá na frente. Inclusive, se você quiser comentar, pode comentar, porque eu não vou esquecer de fazer não. A gente teve uma participação no PA e lá foi sugerido que o problema é muito complexo, né, essa questão da mobilidade. Foi sugerido que se fizesse parcerias para que acontecesse aqui a construção de pontes. Não só mais uma ponte para a pessoa ter, mas duas pontes, que seria essa de Nova Esperança e aquela lá do Residencial Paraíso, né, para facilitar essa movimentação. Aí o pessoal continua falando de aumento do ônibus, não é mais isso, porque nós não temos de onde passar esses ônibus todos os tempiros. E é um percurso que a gente fazia aqui em 10, 15 minutos, às vezes se leva horas. Então o problema é bem complexo. E a gente observa que há uma necessidade de se estar construindo novas referências. A gente vê a política nacional, a última referência
política do Maranhão, a única referência Jackson Lara. E aí acaba, nós não temos mais referências assim. Se a gente não voltar a fazer esse trabalho que vocês estão fazendo aqui é muito bacana, queria até parabenizar essa iniciativa aí, que não seja essas infiltrações aí que atrapalham todo o serviço, e a gente vem observando isso. Você está aqui com uma ideia fantástica e tal, está começando um movimento, está lá fazendo as aulas, aí de repente chega a galera mal intencionada, se infiltra aí e desmonta todo o projeto. Oi. Eu Oi. parabenizar essa iniciativa. Tô longe da guarda. Para contribuir mesmo para a nossa responsabilidade. Vou já já. Vou já já. Tô saindo daqui daqui a pouco. Assim, Daqui a uns 20 minutos tô saindo. e meu único comentário é que, assim, essas aulas, elas têm um intuito lógico de Eu passo lá, trazer então. todo esse conteúdo informativo, que é Eu só tô só com extremamente capacete, necessário garante logo o outro pra lá. gente saber por quê e como e pra Tá onde. bom, então. Mas, assim, o nosso interesse também é bastante de firmar parcerias, né? Porque a gente sabe que daqui a, sei lá, se daqui a uma semana, quando o resultado lá da audiência não der certo e a gente precisar colocar todo mundo na rua, ou precisar que aconteça outra ocupação, ou qualquer coisa que aconteça, mas, ou se um grupo de vândalos, como dizem, for lá quebrar a Câmara, mas a gente precisa, assim, contar com o apoio de vocês para o que quer que venha, né? Se a briga for essa, a gente precisa de vocês para mobilizar a comunidade, porque, assim, é um trabalho tão grande e é tanta gente para informar que a gente, por mais que a gente passe, largue o trabalho, largue a faculdade, largue tudo, a gente não vai ter pernas, né, para alcançar todas as pessoas que a gente precisa. Então, a gente quer contar com vocês para mobilizar nos momentos que a gente realmente precisar da população dando apoio, mas e também para serem multiplicadores dessas informações no dia a dia, né? E no trabalho, em qualquer lugar, e repassando essas informações, abrindo canais de diálogo e também abrindo as rádios comunitárias para que a gente informe e assim por diante. Cadê o Tero? Não, tá ótimo a consideração. Mas que o Stefano já falou, vou só fazer uma colocaçãozinha aqui, tipo assim, é que como a gente já é tão recebido aqui, que queria agradecer a recepção que nós temos aqui na comunidade, é assim, que a gente possa estar fazendo reunião aqui de adesão ao MPL, que as reuniões de adesão do MPL são diferenciadas, são reuniões que a gente coloca a proposta do MPL, o que é o MPL, coloca a carta de princípio do MPL, como é que a gente trabalha, que a gente não tem vínculo partidário, não somos antipartidários, mas somos apartidários, a gente não tem vínculo partidário, e assim, isso reforça uma imagem em que aconteceu, por exemplo, nas manifestações de junho, em que a mídia começou a colocar a questão de criar uma antipatia pelos partidos de esquerda dentro das manifestações. Que assim, como as manifestações foram puxadas inicialmente pelo MPL, pelos 20 centavos, se aproveitaram disso, dessa situação do MPL ser apartidário, e começa a criar antipatia pelos partidos de esquerda. E assim, quando o partido de esquerda se mobilizava dentro das manifestações, a Rede Globo começou a vincular a questão de não partido, de arrancar as bandeiras dos partidos, não sei o quê. Por quê? Porque os partidos conseguem mobilizar massa, querendo ou não ainda, os partidos de esquerda conseguem mobilizar massa. E sem os partidos de esquerda, a massa não era mobilizada. Como, por exemplo, a última manifestação que aconteceu agora do show Rosiana, deram quantas pessoas? Mais 200, não foi? 200 poucos. Olha, ó. Para vocês verem como é que a situação, como é que foi a intenção da mídia de desmobilizar as manifestações. E daí está seguindo essa... Só que o MPL, a gente trabalha dessa forma, não institucional, a gente não agrega uma relação com a instituição em si, com o poder... com a Câmara, a gente não busca, a gente busca diretamente na sociedade. Assim, por exemplo, se a gente for colocar a iniciativa de lei do passe livre ou da tarifa zero, não será por intermédio de um vereador, será por intermédio
Opa, desculpa. Iniciativa popular. Iniciativa popular. Essa é a nossa forma de trabalhar. Sempre qualquer projeto de lei que a gente for intervir em relação a isso, aí, ó, tarifa zero ou fazer, será iniciativa popular. A gente não vai buscar apoio de um candidato, de um vereador, de um deputado para fazer isso. A gente só vai buscar mesmo o apoio da sociedade. É por isso que a gente faz esse trabalho das aulas públicas, para estar adquirindo exatamente o trabalho que a gente está realizando. Né? E agradecer, né? Agradecer a abertura da escola para nossa participação efetiva na sociedade. Beleza, Cadu. Eu queria assim, só fazer umas considerações finais sobre o que foi comentado. Algumas das considerações políticas, eu acho que cada um já colocou, o modo como o MPL se organiza enquanto movimento social, um movimento apartidário, a gente não tem vinculação com partidos, né? Nós não somos antipartidários também, porque nós entendemos que tem partidos, que tem uma pauta, que podem apresentar uma pauta, que converge com a nossa, que é a questão do transporte, a questão da tarifa zero, e não só partidos, mas movimentos sociais, sindicatos, organizações, entidades comunitárias. Então a gente tem uma clareza de que a gente precisa construir uma frente ampla de luta pelo transporte de qualidade. E isso a gente, uma diretriz política que a gente tem é essa. A gente não tem vinculação do partido. O nosso foco de atuação não é institucional, né? Inclusive foi uma das razões que levaram a gente a sair do Conselho da Fora de Transporte, pelos problemas políticos e pelo modo organizativo que o MPL trabalha. Nosso foco de atuação é ação direta, porque na proposta política de organização do movimento, a gente sabe que o tarifa zero não vai chegar assim de fora para dentro, vindo como se fosse uma coisa, uma concessão, uma dádiva e tal. Ele vai chegar a partir do momento que o movimento social organizado na rua tiver força política para cobrar. Aí a gente vai começar a sentar com os caras lá que tem poder de fazer e vai começar a cobrar deles. Se não é o tarifa zero, mas é a quebra do monopólio da Taguatu, que é bacana, a gente vai começar a cobrar. A liberação da planilha do transporte, tem que ter isso também, a gente tem que saber qual é que funciona o sistema. Então a gente vai avançando aos poucos. Agora a gente tem que ter clareza da força que a gente pode ter e de como a gente quer construir. Então, o nosso foco é ação direta. Mobilização